qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje trata de alguns desenvolvimentos que vêm a partir do retorno das atividades do Congresso Nacional. Na verdade, o Congresso retomou na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou em segunda votação, em segundo turno, a reforma da Previdência, e agora essa pauta, essa agenda está dependendo da aprovação no Senado. O aspecto interessante é que o Jornal Estado de São Paulo publicou no domingo um balanço do seu placar da Previdência, indicando que tem pelo menos 53 votos a favor de um total de 81 no Senado Federal para aprovar a reforma da Previdência. Há uma chance grande de que no Senado uma comissão especial de Constituição e Justiça apresente uma proposta de uma PEC, portanto, de uma proposta de emenda constitucional para incluir na reforma da Previdência estados e municípios que, no caso da Câmara dos Deputados, ficam para fora. Todos esses aspectos indicam um resultado positivo para o governo. No entanto, é surpreendente que, ao invés de celebrar esse resultado e, de alguma maneira, mostrar que as coisas estão caminhando na direção do que o governo deseja, do que o governo quer, uma série de declarações do presidente Jair Bolsonaro continuam a causar uma certa surpresa, perplexidade em alguns casos, revolta em outros casos e, mais importante do que isso, num certo sentido, uma imagem negativa do país no exterior. Professor Moisés, que exemplos o senhor pode dar? As declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a questão do desmatamento na Amazônia, em que o presidente chamou de mentirosas as informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, acabaram gerando problemas, principalmente entre áreas que desejam investir recursos no Brasil ou áreas no exterior que são compradores, são consumidores de produtos da economia agroexportadora brasileira. A tal ponto que, por exemplo, a Confederação Nacional da Agricultura, representada pelo seu presidente Roberto Brant, chegou a reclamar que o governo federal estaria prejudicando a imagem do agronegócio que foi construído lentamente e com tanto cuidado, durante anos. Roberto Brant deu uma declaração segundo a qual falar em garimpar em território indígena serve a quem? Pergunta ele. O governo deveria estar falando em métodos e processos para vigiar a Amazônia para valer, afirmou o diretor, e não fazer essas declarações. Tudo isso levanta uma série de questões relativas ao modo como o governo encaminha as suas próprias propostas no Congresso Nacional e com a sociedade. Alguns autores acham que não tem tanto problema, porque na medida em que as declarações do presidente Jair Bolsonaro estejam recebendo reações da sociedade civil e das instituições, não haveria perigo. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Penso que declarações, principalmente de natureza autoritária, podem gerar um clima no país, na sociedade, nos apoiadores do presidente, segundo os quais se justificariam medidas contra direitos fundamentais da Constituição e principalmente contra algumas instituições básicas de funcionamento da democracia. Por isso, são, mais uma vez, um tema de preocupação. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje: crise no Paraguai por conta de acordo assinado com o Brasil sobre a energia de Itaipu. Embaixador, qual sua análise? Olha, nós estamos com uma situação muito complicada
a partir dessa negociação que houve, uma negociação técnica que houve entre o governo paraguaio e o governo brasileiro por causa do fornecimento da energia para de Itaipu. Quer dizer, houve uma negociação sobre a forma de pagamento da energia de Itaipu que é consumida pelo Paraguai. Efetivamente, a energia consumida e a declarada pelo Paraguai não coincidem. Há uma distorção. O Paraguai declara abaixo do que é consumido pela sociedade paraguaia. E essa conta cai do lado brasileiro, no consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro paga a conta. E esse que foi o objeto da negociação. Houve o acordo previa, o acordo que foi assinado, que está sendo contestado no Paraguai, previa uma evolução gradual do consumo paraguaio para torná-lo verdadeiro até 2022, quer dizer, não era para recuperar o desnível da declaração e do consumido imediatamente, mas dando um período de tempo, porque estava havendo uma defasagem histórica contra os interesses brasileiros. Como a gente sabe, a energia de Itaipu, ela é dividida 50-50, 50% para o Paraguai e 50% para o Brasil. Mas o Paraguai, como tem um desenvolvimento menor, ele só consome 15% da energia total. O restante tem que ser vendido necessariamente por Itaipu à Eletrobras. E essa correção que foi negociada é justa. E é um problema ainda da diplomacia, da generosidade que houve nos governos do PT. E não tem que ver nada com o Tratado de Itaipu, o anexo C, que prevê essa distribuição da energia. Então, em 3 anos, 250 milhões de dólares seria a diferença entre o preço da energia que o Paraguai paga e o preço da energia que o Brasil, que a Eletrobras, paga. Quando foi divulgado esse acordo no Paraguai, houve uma forte reação. E o presidente foi acusado de traição à pátria, denúncia também de corrupção. Houve um pedido de impeachment do presidente que foi superado. O foco agora é o vice-presidente, que também estaria envolvido em algumas negociações com até uma empresa brasileira e que está causando esse problema todo. Então, com a divulgação de alguns e-mails que mostrava que o presidente paraguaio sabia dessas negociações e também que o vice-presidente estava envolvido na venda direta da energia a uma empresa brasileira chamada Leros, que segundo a imprensa paraguaia publicou, teria alguma vinculação com círculos próximos do governo brasileiro, criou essa celeuma toda. Então, essa situação criou no Paraguai uma incerteza grande por causa do pedido de impeachment, que não avançou, e o resultado de tudo isso foi o cancelamento do acordo que foi negociado. O custo continuará ainda recaindo sobre o Brasil. E a crise política no Paraguai deve continuar ainda por algum tempo até que tudo isso seja esclarecido, mas é importante observar que esse acordo vai ter que ser renegociado, porque o Brasil não pode continuar a pagar essa conta com os dados subdeclarados pelo lado paraguaio. É uma crise importante que a gente espera que chegue a um bom termo a curto prazo. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro.
por Otávio Pontes Neto. Professor, pode nos falar mais sobre esse aplicativo de smartphone que pode ajudar no tratamento do AVC? AVC é uma emergência médica e, diante dos sintomas de AVC, é muito importante que o paciente seja rapidamente direcionado para um hospital que tenha atendimento específico para AVC. Um hospital que tenha tomografia, que tenha um neurologista disponível com um protocolo clínico que possa ser aplicado rapidamente para que o tratamento seja fornecido adequadamente para evitar sequelas relacionadas ao acidente vascular cerebral. Nos locais onde existe uma cobertura ampla do SAMU, a resposta mais adequada diante de um paciente que está com sintomas de AVC é ligar para o 92, né? Porque a ambulância do SAMU capacitada pode identificar rapidamente o paciente com AVC na casa dele e levá-lo para um hospital que eles sabem que tem tratamento de AVC. Mas a cobertura do SAMU ela não acontece em todos os locais do Brasil, né? E mesmo em grandes cidades, às vezes o ambiente complexo de tráfego e de trânsito pode dificultar a cobertura integral do SAMU em todas as regiões. Então, mais recentemente, a Rede Brasil AVC lançou um aplicativo chamado AVC Brasil. Ele está disponível tanto como Android como na Apple Store. Esse aplicativo para smartphones, ele permite que o paciente rapidamente consiga localizar na sua região, num mapa, né, com georreferenciamento, ele consegue localizar os hospitais que estão cadastrados na Rede Brasil AVC como hospitais que atendem AVC, né? Então isso facilita o georreferenciamento, facilita com que o paciente saiba o que hospital ele deve procurar na sua região. Professor, e quais são os sintomas de um AVC? Olha, o acidente vascular cerebral geralmente começa de início de forma súbita, né, com um desses 5 sintomas, ou uma fraqueza ou dormência súbita de um lado do corpo, dificuldade súbita para falar ou para entender, dificuldade súbita para enxergar com um ou ambos os olhos, dificuldade súbita para andar, tontura ou incoordenação, ou eventualmente uma cefaleia explosiva, súbita e intensa que o paciente nunca teve na vida, né? Na maioria das vezes o AVC não dói, né? Na maioria das vezes são sintomas súbitos de fraqueza, dormência, de um lado do corpo, ou dificuldade para falar ou para enxergar, né? Mas diante de um desses sintomas é importante que a população ligue para o 92, né? Procure o auxílio do SAMU ou eventualmente utilize esse aplicativo para localizar o hospital mais próximo de si que tem atendimento específico para AVC. AVC Brasil é um aplicativo gratuito da Rede Brasil AVC. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, quando se pergunta aos jovens qual a cidade mais liberal para o uso de drogas, o que eles respondem, hein? Eles respondem sempre Amsterdã. Eles têm uma ideia fixa com Amsterdã. Eu estive em Amsterdã mais uma vez, meu filho está morando lá há 5 anos, e voltei a vários museus naquela cidade e visitei o museu da cidade de Amsterdã. E lá vi uma frase que me chamava a atenção. Amsterdã é a cidade mais liberal do planeta, mas a que tem mais regras. Achei isso muito interessante essa colocação. Amsterdã foi a primeira cidade a liberar o casamento gay, por exemplo. E foi, na década de 60, houve lá uma liberação em relação às drogas, quando se falava muito do turismo da maconha. Quando eu perguntei por e-mail aqui ao cônsul da Holanda aqui em São Paulo, se a droga era liberada por lá, ele me respondeu, não tem nada liberado, é tolerado. Liberado por quê? Se você quiser usar maconha, por exemplo, você tem onde usar, você tem os coffee shops, são as casas que vendem maconha, lá dentro você pode experimentar de tudo, etc. Você pode plantar no seu terraço 3 ou 4 pés de maconha, pode carregar até 5 gramas de maconha, mas você pode usar, mas há regras. E essa ideia de liberação total é da década de 60. O mais interessante é que, aonde você pode usar maconha, não há bebida alcoólica. Então, nos coffee shops, não há bebida alcoólica. Nos cafés ou pubs, onde tem bebida alcoólica, não pode ter maconha. Pode tudo
mas há regras. Então, voltei no último sábado, quando iria ter lá a parada gay de Amsterdã. E no entorno do local da parada gay havia um outdoor com os seguintes dizeres: álcool na via pública, 90 euros de multa. Proibido beber na via pública no dia lá da parada gay. Jogar lixo na rua, 140 euros de multa. Urinar na rua, 140 euros de multa. Você vê que urinar na rua é mais caro do que tomar cerveja na rua, né? A multa. Isso tudo são os problemas que a gente tem aqui, por exemplo, no Carnaval, na Vila Madalena, etc. Então, pode, mas há regras, e regras bem claras. Doutor João Paulo Lotufo, então qual é o problema de se cumprir regras no Brasil? Qual é o problema no nosso Brasil? Nós temos regras, mas não muito claras. Não há regra clara na família, não há regra clara na escola e às vezes não há regra clara até na sociedade. E muitas vezes as regras não são cumpridas. Por exemplo, o nosso governador sancionou uma lei aí que você não pode consumir bebida alcoólica no posto de gasolina. Eu acho até muito boa essa ideia. Mas o que acontece? Eu fui dar uma aula no interior, perguntei lá se isso era cumprido e deram risada de mim. Ou seja, a lei não é cumprida, as regras não são cumpridas. E aonde que a gente deve começar a colocar as regras? É dentro de casa. A família é o maior educador das regras dentro da sociedade. Um casal no consultório me perguntou: doutor João Paulo, quando que eu tenho que começar a pôr limites nessa menina? Porque a menina destruiu lá o papel toalha, abriu a torneira da pia, fez lá uma bagunça danada. E eu falei para eles: que idade ela tem? Eles falaram 5 anos. Eu falei: o senhor já perdeu 5 anos, porque as regras começam desde pequenininho. Lembrar que com os jovens a gente tem que ter acordos e temos que fazer cumprir os acordos de ambas as partes. Não pode chegar embriagado em casa e dê um exemplo. Se você na sua festa de família bebe demais, como é que você vai exigir que o seu filho não beba demais? É proibido bebida alcoólica para menor de idade. Vamos cumprir essas regras, porque essas são as regras. Se a gente não cumpre, nada vai acontecer. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, o atentado em El Paso, no Texas, na última semana, tinha como alvo mesmo os mexicanos? Na semana passada, uma vez mais, o mundo se surpreendeu com o atentado ocorrido na cidade de El Paso, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Esse atentado é cercado por várias peculiaridades. A primeira peculiaridade é que ele ocorreu em uma cidade texana que é fronteira com o México. Cerca de 80% da população de El Paso é constituída por descendentes de mexicanos. E um atentado brutal trouxe mais de 2 dezenas de vítimas em El Paso. E a mãe da pessoa que cometeu o atentado, alguns dias antes do atentado ocorrer, comunicou à polícia que seu filho tinha um fuzil de assalto A-47. E a polícia respondeu que nada poderia fazer diante da legislação norte-americana que consentia o uso de armas. E não foi por acaso que o atentado ocorreu alguns dias após este fato contra mexicanos. Este atentado tem, além das peculiaridades já citadas, a peculiaridade de ser dirigido contra os hispânicos e especialmente contra os mexicanos. Isso reflete um discurso das autoridades, sobretudo das autoridades norte-americanas, contra a imigração, sobretudo contra a imigração hispânica. Isso contraria a própria natureza da história dos Estados Unidos, que sempre manteve fronteiras abertas ao exterior, que sempre teve um contato muito amplo com o exterior e nunca estabeleceu limites ao ingresso de imigrantes e muito menos tentou construir
barreiras como um muro separando os Estados Unidos do México. A segunda peculiaridade é o fato de que as estatísticas demonstram que cerca de 40 mil pessoas morrem a cada ano nos Estados Unidos pelo uso de arma de fogo. Isso levanta a discussão sobre a posse, a detenção e o porte de armas de fogo. O presidente, após o atentado, declarou que eram necessários exames mais rigorosos da sanidade mental para que o indivíduo pudesse portar armas de fogo. Mas após um encontro com a Organização Nacional do Rifle, que é um dos mais poderosos lobbies dos Estados Unidos, que atua no âmbito do Congresso, ele se mostrou absolutamente favorável à posse de armas de fogo. Dr. Alberto, o que este atentado nos mostra de relevante? Este fato é importante porque ele não tem apenas uma dimensão norte-americana, mas ele tem uma dimensão mundial. Primeiro, que nos Estados Unidos existe hoje uma grande campanha contra os imigrantes. Existe um discurso em favor da minoria branca, da supremacia branca. E esse discurso contra os imigrantes, contra os refugiados, esse discurso em favor da minoria branca, esse discurso já vitimou judeus em Pittsburgh, nos Estados Unidos. E esse discurso se alastra assustadoramente, tanto na Europa quanto na América Latina. E ele serve também para a questão brasileira. As estatísticas demonstram que a porte e o uso de armas levam necessariamente ao aumento da violência. E há uma tentativa de desconsiderar as pesquisas científicas, de desacreditar a ciência no que diz respeito aos dados sobre violência resultantes do uso de arma de fogo. Então, se nós queremos uma sociedade mais pacífica, nós precisamos refletir muito seriamente sobre a facilidade no acesso às armas de fogo e como essa facilidade é capaz de levar a atitudes tão drásticas como essa que ocorreram no Texas e tem ocorrido sistematicamente nos Estados Unidos, aliás, no mesmo dia, com intervalo de 10 horas, 2 atentados de grandes proporções ocorreram. Então nós estamos diante de um problema que é americano, que é mundial e que é também, nesse sentido, um problema brasileiro sobre o qual nós devemos refletir com extremo cuidado. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.